Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Giovana Stefanello, que é médica hematologista. Giovana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Marcelo. Giovana, não é incomum hoje a gente bater com o braço, bater com a perna, ficar uma mancha roxa, ou então se cortar e o corte demorar a parar o sangramento. E a gente pode estar diante de um distúrbio de coagulação. Conta para quem está nos assistindo o que é distúrbio de coagulação. Certo. Doutor Marcelo, o distúrbio de coagulação é um termo muito amplo, né? A gente pode estar falando desde uma manchinha roxa que é recorrente, e até um distúrbio que possa comprometer a coagulação da trombose. O que acontece? O nosso sistema de coagulação, ele está num estado chamado sono-vigília. O que seria esse estado de sono-vigília? Ele está dormindo, mas está atento. Então, esse termo amplo, ele pode variar desde um sono que está preguiçoso e não acorda, que seria o distúrbio da coagulação tendendo a sangramento, que a gente tem vários tipos, até um sono que está muito acordado. E aí, o que acontece? A gente tem uma tendência a ter trombose. Giovana, quais os principais tipos de distúrbio de coagulação que existem hoje? Então, os principais tipos que a gente tem, quando a gente fala sobre sangramento anormal, o sangramento na primeira menstruação, uma batida roxa recorrente, a gente vai estar pensando em distúrbios que são relacionados à hemofilia, doença de von Willebrand, alguns distúrbios genéticos, alguns adquiridos. E quando a gente vai falar nos distúrbios da coagulação, quando a coagulação está aumentada, a gente vai falar sobre um termo genérico também que a gente chama de trombofilias, uma tendência aumentada da pessoa a fazer trombose. Como é que a pessoa pode suspeitar que está diante de um distúrbio de coagulação? Ótimo. A gente pode suspeitar quando uma pessoa começa a ter sangramentos anormais. A história familiar também dessa família é muito importante. Normalmente, um distúrbio da coagulação tem uma história familiar positiva e isso não deve ser negligenciado. Essa anamnese deve ser completa, deve-se pedir isso. E a gente também tem que avaliar manchinhas que vão e não saem, manchinhas que voltam a aparecer. Muitas vezes, no distúrbio da coagulação, a gente tem vários estágios daquela manchinha. Então, a gente vê ela vermelhinha, roxa, verde, amarela, várias aparecendo. Isso a gente tem que suspeitar. Numa paciente que começa uma menstruação na menarca, então uma menstruação excessiva e não cessa, aquela menina que menstrua às vezes 30 dias, é um sinal de alerta. Também a gente tem que cuidar pacientes que têm cortes, dificuldade na cicatrização, aquele corte que demora para cicatrizar. E para o outro lado, pacientes que têm dificuldade para engravidar, no lado das trombofilias, né? Pacientes que têm abortos recorrentes, pacientes que têm história de trombose, AVC prévio na família. Então, o paciente tem que investigar. Uso de anticoncepcional, o primeiro anticoncepcional, tendo história familiar de AVC em pacientes jovens, deve ser investigado, né? Alguma trombofilia. A hemofilia é um dos distúrbios de coagulação mais conhecido pela população. O que a gente precisa saber dessa condição? Então, a hemofilia, via de regra, ela é uma deficiência de um fator da coagulação. Se for hemofilia A, seria o fator 8, se for hemofilia B, o fator 9. A gente tem a hemofilia também adquirida, às vezes até por algum medicamento, às vezes doenças, paraneoplasias, pode se mimetizar, e ela é muito mais comum em homens, porque ela está ligada ao cromossomo X. Então, o homem tende a expressar a hemofilia mais grave do que a mulher. A mulher normalmente é chamada como um carreador, mas ela pode ter, mas a expressão da doença dela não vai ser tão pronunciada. Giovana, o que é trombofilia?
trombofilia. A trombofilia é um termo genérico que a gente fala sobre um conjunto de genes que foram estudados, alguns caíram de moda, isso já vem há em torno mais ou menos uns 20 anos, outros vieram para ficar, e esse conjunto de genes, eles, com essa mutação, eles propiciam o paciente ter uma chance aumentada de fazer trombose. Seja uma trombose venosa, que é o mais comum, uma trombose normalmente é membros inferiores, mas pode acometer pulmão, pode acometer o cérebro, e nas mulheres é aborto de repetição, né? Ou infertilidade, dificuldade de engravidar. E como são feitos os diagnósticos desses distúrbios de coagulação, Giovana? Então, hoje em dia a gente tem muito acesso, né, aos exames, e isso é um avanço, e a nossa especialidade vem tomado assim um pouquinho aparecendo um pouquinho mais, porque os pacientes usualmente coletam um hemograma, no hemograma consegue ter uma noção, a primeira noção da nossa coagulação é a plaqueta. A plaqueta é a nossa primeira defesa, ela que vai lá para poder conter e fazer esse trombo. Após isso, a gente também tem o TAP, são 2 exames simples da coagulação, TAP e TTPA. Com ele, a gente consegue ver, num geral, os fatores da coagulação. A gente também tem as dosagens de fibrinogênio, caso seja necessário. E para a trombofilia, a gente tem uma sequência de exames, quando necessários, que são alguns exames genéticos. E, às vezes, existem algumas doenças autoimunes, como síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma doença mais comum em mulheres, chamada com a sigla SAF, que pode aumentar a tendência a ter trombose. O lúpus por si só também pode aumentar. Então, assim, são exames que a gente pode ir rastreando. Nenhum deles é indicado sem ter feito uma boa anamnese, conversado, feito história familiar, né? Então, o médico hematologista consegue guiar, né, nesse grande número de alterações e doenças que são graves, né? Giovana, e esses distúrbios de coagulação podem surgir em qualquer etapa da vida? Sim, podem. É mais comum os distúrbios quando genéticos surgirem a partir da infância. Então, não é incomum aparecer no consultório crianças que vão fazer, às vezes, uma cirurgia de adenoide porque está com obstrução ou está com ronco, apneia, tá com sinusite de repetição, e aí vai ter um exame da coagulação alterado no pré-operatório. Também tem pacientes que começaram a menstruação e aí vai investigar. Mas não é incomum a gente também ter esses distúrbios na outra fase, né? Por ou doença oncológica, ou a mulher que vai tentar engravidar e assim por diante. Quais são os tratamentos disponíveis hoje para os distúrbios de coagulação? Então, a gente tem hoje em dia muitos tratamentos, desde que bem indicados, né? E o mais importante é a gente fazer um diagnóstico assertivo para a gente poder usar o medicamento mais eficaz. Nem sempre é medicamento, às vezes são apenas cuidados, né? Mas às vezes, por exemplo, pacientes que têm distúrbio da coagulação conhecidos e vão precisar ser submetidos a uma cirurgia, eles podem lançar mão dos fatores da coagulação. Por exemplo, pacientes com hemofilia, eles têm um sangramento que ele é um pouquinho maior, de grande monta, porque é uma deficiência de fator muito importante para a nossa coagulação. Então, muitas vezes o hemofílico, ele vai lançar mão do fator, especialmente do fator. Pacientes que têm doença de von Willebrand nem sempre precisam de fator. Às vezes, eles precisam de um remédio que vá conter esse coágulo. Então, existem remédios que vão atacar lá no final da coagulação e eu vou conseguir formar um trombo, vou ajudar a minha plaqueta a se grudar e a combater o sangramento. Por outro lado, por exemplo, uma gestante que tem abortos de repetição e tem identificado uma alteração genética, às vezes ela pode fazer uso de um anticoagulante, como a heparina, por exemplo, durante a gestação, para que esse bebê consiga prosseguir sem ter rejeição e não perder o bebê, como ela já tinha tido história prévia. Giovana, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria agradecer você novamente por ter aceito o convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que são os distúrbios de coagulação.
Então, a área da hematologia é uma área complexa e de difícil até entendimento, né? O que causa um pouco de espanto, que a gente gira nessa confusão de achar que todo distúrbio da coagulação pode ser uma doença oncológica, por exemplo, uma leucemia. E muitas vezes isso não é verdade, né? A leucemia pode cursar, por exemplo, com algum sangramento, mas via de regra, a gente pode ter distúrbios da coagulação, sim, ou ser apenas... Tem pessoas que têm uma tendência maior, às vezes, a sangrar, às vezes está tomando algum medicamento, polifarmácia, às vezes a paciente está num nível de estresse muito alto. Então, são vários fatores que numa consulta a gente consegue identificar. Eu atendo muitos pacientes com distúrbio da coagulação, desde distúrbios como von Willebrand até trombofilias, e uma boa conversa, orientação, cuidados, cuidado no quedas, corte, cuidado, manter um estilo de vida saudável, né? O paciente trombofílico, ele tem uma alteração genética, porém, ele consegue burlar essa alteração genética, de certa forma, se ele se manter com peso adequado. Ninguém faz uma trombose sozinha. Se eu ficar sedentário, eu vou aumentar minhas chances. Se eu não me alimentar direito, se eu tiver um nível de estresse. Então, tudo isso contribui. Então, o distúrbio da coagulação é algo que vem junto para a gente tentar melhorar o organismo do ser humano, assim como um todo. E essa é uma parte que me encanta muito, porque a gente pode transformar a vida de uma pessoa com muita orientação. E às vezes não é um medicamento que a gente vai conseguir fazer, e sim todos esses cuidados que são muito simples, mas é difícil a gente colocar em prática, né? Ivana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Foi ótimo, obrigado, tá? Obrigada.